Querida pessoa com foco reduzido que não consegue mais ver um vídeo de mais de 2 minutos. Esse é um daqueles vídeos sem estímulo visual. Por isso, coloque ele de lado enquanto lava sua louça, trabalha, faz yoga, leva sua avó no balé e muito mais. Ajuda a gente na retenção, vai. Valeu! A vida acontece lá fora, fora da tela. E eu sei que isso parece óbvio de se dizer, porque é uma coisa que é recorrente. Eu não sou o primeiro a falar isso, eu não sou o último que vai falar isso, mas é algo que tem se tornado cada vez mais consciente para mim. E eu discordo que isso é algo fácil de se perceber. Ainda mais hoje em dia, sabe? É claro, quando a gente fala em tela, é fácil de pensar em celular. Quando a gente é viciado em rede social, a gente passa muito tempo e perde a nossa própria vida para assistir a vida dos outros. Mas não é só isso. Eu trabalho aqui no meu apartamento e eu trabalho no computador. Eu passo o dia inteiro mexendo no computador. Não só eu passo o dia inteiro mexendo no computador pro trabalho, como é também meu hobby. Então, eu acabo o trabalho e eu ainda continuo no computador, sabe? Eu fico no computador geralmente até eu ir dormir ou até eu vir para a sala assistir algum filme. O computador é, de certa forma, sempre foi a minha válvula de escape. Tem gente que acha o escape em bebida, tem gente que acha o escape em sair de casa. Eu acho que a melhor válvula de escape que tem é quem acha a válvula de escape em praticar esporte. Eu acho que, pelo menos, né, é uma coisa saudável. O fato de eu trabalhar com home office e com home office não, né, mas o fato de eu trabalhar home office e eu ficar o dia inteiro no computador, tira um pouco dessa sensação de que eu tô perdendo tempo viciado em tela. Essa é uma sensação que eu tenho nos momentos que eu passo, perdido vendo reels no Instagram. Quando, eu ia cozinhar e ao invés de cozinhar, eu passava 1 hora parado na cozinha vendo reels, por exemplo. Só que isso é algo que eu cortei, sabe, eu já não tô mais viciado em rede social, eu já não fico mais tanto no Instagram, eu pouco tenho interesse em ver reels hoje em dia. Isso é uma coisa que mudou pra mim no último mês, nos últimos 2 meses, assim, é uma coisa que eu diminui bastante. Eu não vou falar aqui dos efeitos reais de passar muito tempo consumindo conteúdo, né, eu acho que existem pesquisas reais do quão mal faz para o nosso cérebro ficar muito tempo no Instagram, por exemplo, como as redes sociais hoje em dia elas são projetadas para consumir a nossa mente até não sobrar nada além de um serviçal que é assim, que perde completamente a habilidade de pensar. Existe análise sobre isso e realmente, infelizmente, são plataformas que foram programadas para você ficar cada vez mais lá, né? Então é óbvio que elas vão ter alguma forma de prender a sua mente num loop infinito de dopamina ali. Eu não vou falar disso, eu acho que você pode pesquisar se isso é algo que te interessa. E eu até recomendo pesquisar, porque realmente é algo problemático, assim, se você tem vício em celular. Mas uma coisa que eu nunca diminuí, porque eu nunca pensei em diminuir, foi o tempo que eu passo jogando, sabe? Jogar é uma coisa que eu já conversei com outras pessoas que é o meu passatempo principal, né? É meio que é meu, eu jogo minha vida inteira. É uma forma que eu tinha de ter ideias também. Uma animação que eu tô trabalhando que é baseada em um jogo, mas isso não vem ao caso, né? O problema é quando isso toma espaço de outras coisas. E nos últimos meses, assim, nos últimos tempos, estava tomando. E eu não estava notando isso. E desde janeiro eu percebi que eu tenho tido uma relação não muito boa entre jogos e vida. Por isso que eu decidi parar com isso. Recentemente eu desinstalei todos os jogos do computador, eu desinstalei os aplicativos que instalam os jogos do computador, eu desinstalei, eu apaguei tudo. E eu parei de jogar, né? E eu com esse tempo que me abriu, já que eu já não estava mais usando tanto rede social, com esse tempo que me abriu, hoje em dia eu tenho lido muito mais. Eu, eu pratico guitarra, né? Eu tento praticar guitarra todo dia, só que eu estava praticando por pouco tempo e hoje eu estou conseguindo praticar mais. Eu voltei a estudar, eu faço um curso de direção de cinema que estava parado na gaveta lá, eu não estava fazendo curso, e eu voltei, eu revisitei meus roteiros antigos, em fevereiro eu surtei e escrevi alguns roteiros que eu gosto muito, e eu revisitei e alterei um deles para deixar melhor, sabe?
Eu voltei a ler meu livro que, inclusive, eu deixo aqui na sala, que eu tô lendo agora, que acho que eu citei. Ele tá todo torto porque ele é muito grosso e aí eu não tenho paciência de ficar, ai, deixando ele bonitinho. Eu não sou desse time de deixar livro bonitinho. Mas eu voltei a ler As Flores do Mal, do Baudelaire, e eu tô acabando já. Eu tô na página 379 já. E esse livro eu comprei numa ideia de começar a ler mais. E eu sei que eu comprei ele, eu li bastante no começo, e aí depois de acho que umas 2 semanas eu larguei ele de lado e lia uma página a cada, sei lá, três semanas. Parece, eu sinto que eu tenho ganhado as rédeas da minha vida de novo. E pode parecer extremo, né? Apagar tudo, apagar os jogos, mas é que eu já dediquei tempo demais da minha vida pra isso, pra esse hobby. Eu jogo a minha vida inteira, eu tava dizendo, eu jogo a minha vida inteira. Eu vou fazer 27 anos e eu jogo desde pequeno, desde quando eu, sim, eu acho que desde quando eu tenho consciência, eu jogo jogos, assim, primeiro no PlayStation 1, e aí depois no 2, e aí no computador, e desde então continuo, sabe? Então eu posso considerar que eu já dediquei bastante tempo da minha vida para esse hobby que não me trouxe nenhuma memória que eu vou levar para a vida toda. Eu não acho que hobby precisa dar retorno financeiro, mas eu acho que hobby precisa me dar retorno sim, ou na forma de memórias, na forma de amizades. Eu tenho amigos que eu fiz em jogos, com certeza. Sim, com certeza. Só que eu continuo sendo amigo dessas pessoas mesmo sem estar jogando. O jogo não tem o mérito, porque independente do jogo, eu ainda cultivo essas amizades. E as que morreram com jogos é porque elas não eram tão importantes assim. Tudo que eu fiz fora do computador tem muito mais significado na minha vida do que qualquer coisa que eu tenha feito na frente dele, sabe? Como, por exemplo, eu fiz da minha vida 7 anos de capoeira. Eu, dos 7 aos 14, dos 7 aos 15, na real, eu acho que eu parei com 15. Eu fiz capoeira e eu amava capoeira. Eu amava. Tem vídeo meu no YouTube jogando capoeira, sabia? Isso é um absurdo, mas tem. E essas coisas me trazem boas memórias. E se você me mostrar um corte de eu jogando um jogo, sei lá, 10 anos atrás, eu tenho inclusive um canal no YouTube com vários joguinhos meus, eu não sinto nada sobre isso, sabe? Eu não me sinto nostálgico, eu não sinto nada, porque eu não tava fazendo nada, sabe? É difícil pensar isso, mas eu falo da capoeira porque eu parei com 15 anos e é um esporte que eu penso até hoje sobre, eu tenho memórias muito boas. Eu lembro que eu parei a capoeira porque eu tava na minha puberdade ali, tava me envolvendo com uma galera, assim, eu tava numa fase da adolescência, quem cresceu em escola pública provavelmente vai entender, sendo um menor infrator, vamos dizer assim, né? E até essas memórias, né? Essas memórias das épocas que eu ia andar de skate, assim, e encher a cara com 15 anos de idade. Até essas eu cultivo com mais carinho do que qualquer memória que eu tenha na frente do computador. Porque, sendo bem honesto, eh, quando eu estou na frente do computador eu não faço nenhuma memória. Tento lembrar na minha memória todas as vezes que eu fiquei o dia todo vendo Reels e eu não lembro de nenhum. Porque minha mente não guardou nada do que eu estava consumindo. Então, aquela frase, aquela famosa frase do eu penso, logo existo, que é clichê, mas pensando nela por um momento, eu paro de existir por horas do meu dia enquanto eu tô na frente do celular vendo Reels. Ainda que enquanto eu tô jogando, eu tenho certa agência do que eu tô fazendo, mas vendo Reels, vendo esse conteúdo, enlatado para você consumir um atrás do outro, você não pensa no que você tá vendo. Assim, eu te desafio a lembrar de um Reels em específico que você viu há, sei lá, 1 hora atrás. E talvez você consiga pensar em um porque foi engraçadinho ou porque você mandou pra alguém e aí você mantém na memória, mas tenta pensar em um do momento que você tava automaticamente scrollando o dedo, passando, sabe? Não dá. Eu, assim, eu pessoalmente, eu não consigo lembrar de nenhum, e eu sou honesto quanto isso, eu não consigo lembrar de nenhum.
porque meu cérebro tá desligado. E cada vez mais a gente tá se acostumando a ficar com o cérebro desligado, sabe? Isso é uma loucura. Loucura demais. Eu acho bom citar pessoas, eu quero citar pessoas que me motivam a ficar longe do computador. Eu sou apaixonado por pessoas que têm a coragem para se arriscar. Recentemente eu conheci uma brasileira que, ano passado, eu conheci ela por conta de um vídeo no YouTube, que é esse aqui. E quando eu comecei a me aproximar da França, que era o lugar onde eu fazia os meus estudos. Essa é a Tamara Klink, para você que não conhece. Ela é uma velejadora que ela cruzou o Atlântico em solitário, assim como o pai dela, que é uma pessoa que eu fui conhecer depois dela e passei a admirar muito. Eu tenho inclusive o livro dele. Tanto a Tamara Klink quanto o pai dela, eles cruzaram o Atlântico em solitário. O pai dela cruzou remando em 100 dias. E mais recentemente, a Tamara ela foi invernar no Ártico, cara. E eu acho isso impressionante. Pessoas como ela me, me enchem de motivação, sabe? Eu super recomendo você assistir ela falando sobre a invernagem e falando sobre como foi as dificuldades. Oi, vovó. Você tinha razão que seria difícil. E foi por isso que, ainda na França, na hora de começar essa viagem, eu quis desistir. Um amigo meu, por exemplo, ele, ele é um cara que eu admiro porque a gente trabalhava na mesma fábrica, logo a gente não tinha muito dinheiro, mas ele tinha o sonho de ser músico. E ele é bom, sabe? Ele é um bom músico. Ele decidiu sair da nossa cidade do interior, que pagava muito pouco pra gente, pra se arriscar e ir pra São Paulo sozinho, tentar uma vida como músico, sabe? E eu sempre que eu penso nele, assim, nessa coragem que ele teve de fazer isso, de largar tudo, toda a cidade da qual ele conhecia, pra ir pra um lugar que honestamente é bem hostil, porque São Paulo é assim, é um inferno na terra, né? Perdão, todo mundo que mora em São Paulo aí. Eu tô provavelmente cuspindo num prato que eu vou comer em algum momento, porque eu planejo ir pra São Paulo. Mas sim, é inegável que a cidade é uma desgraça, cara. É inegável. E ele teve essa coragem de ir assim, meio com a cara e com a coragem, sem dinheiro, sem trabalho certo, porque ele acreditou que ele ia fazer acontecer, sabe? Recentemente eu conversei com ele e ele precisou voltar para Jaú para resolver umas coisas, porque não estava dando certo em São Paulo. Mas ele ainda tá correndo atrás desse sonho, né? Ele voltou a fazer música recentemente e eu fico feliz de ver. Eu admiro muito esse meu amigo porque ele é um cara muito trabalhador, assim. Uma outra pessoa que eu admiro muito nessa mesma linha de raciocínio minha amiga que tá prestes a publicar um quadrinho, sabe? E isso é muito doido, porque ela começou com esse quadrinho postando no Twitter, assim, os capítulos, e hoje em dia virou o TCC dela, primeiro, quando a gente se formou, e agora ela tá publicando, sabe? Ela vai publicar oficialmente uma mídia física, um quadrinho físico. São essas pessoas que não exatamente eu estou rodeado delas, estou ativamente, né, no dia a dia com elas ali, mas são pessoas que eu admiro muito e que me dão essa vontade de sair da frente do computador e viver minha vida, porque senão eu sinto que eu tô ficando pra trás. E aí eu me coloco nesse filtro mental de que toda vez que eu fico no Instagram por horas sem fazer nada, eu sei que eu tô perdendo um tempo que não vai voltar. Assim, eu tô ficando velho, né? Ai, tô ficando velho. Mas assim, é verdade. Infelizmente, ou felizmente, eu comecei a gostar cada vez mais de estar envelhecendo. E não tem nada na frente do computador que vale a pena, que valha mais a pena do que a vida que eu quero viver fora dele. Não tem nenhuma tela boa o suficiente para
pra me segurar tanto quanto eu quero estar longe dela esses dias. Eu acho que eu já falei bastante, eu ainda tenho que editar isso hoje, porque eu quero postar amanhã. Eu tenho que parar de gravar de noite, cara. Eu não gosto de gravar à noite, eu gosto da luz do dia quando eu gravo, mas gravar de semana é sempre essa correria. Não tem problema. Esse vídeo vai sair amanhã na quarta, então hoje que você está assistindo é quarta. Sexta-feira tem outro papo de filme, que eu preciso gravar ainda também. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, esse é um tchau do Pirata Cowboy. Tchau!